Estamos de volta. Painel Livre de hoje, recebendo a psicóloga clínica Jaqueline Almeida, que atendeu o nosso convite, veio aqui prestar um serviço, né? Estamos debatendo ansiedade e depressão. Agradecendo a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br. Estamos transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Doutora Jaqueline, ansiedade e depressão podem aparecer simultaneamente? Podem. E, inclusive, é algo muito comum da gente se observar na clínica. Vamos pensar num quadro de ansiedade. Uma pessoa que está aí, tem um transtorno de ansiedade generalizada, está sempre em constante alerta. É aquela pessoa que não para, não desliga nenhum minuto. E essa pessoa, por estar funcionando assim, em termos da rotina, em termos do seu dia a dia, a gente segue como uma forma de diagnóstico do transtorno de ansiedade, o DSM-5, que ele apresenta aí um período mínimo de 6 meses para a gente considerar um transtorno. Então, a gente considerando uma pessoa nesse quadro, o que acontece com ela? Vai chegar um momento que ela vai ter um desgaste. Tá sempre funcionando muito ativamente, sempre em constante alerta. E nesse ponto de desgaste, ele pode abrir caminho para a pessoa ela desencadear sintomas depressivos. Então, uma pessoa que tem ansiedade, ela pode sim desencadear um quadro de depressão, mas não necessariamente uma pessoa que tem ansiedade vai desencadear também um quadro de depressão. E em relação ao inverso, uma pessoa que ela apresenta um quadro depressivo, o quadro depressivo ele vai levar ela a ter ansiedade. Por quê? Quando a gente tem um quadro de depressão, a gente tem uma hiperativação de uma área cerebral que se chama amígdala, que é a área responsável por processar emoções como medo, tristeza, reação a ameaças, controle de estresse. Então, se essa área está hiperativada, o que acontece quando a pessoa está com depressão? A resposta dela diante dessas situações vai ser muito elevada. Então, ela vai estar no funcionamento agitado. Então, uma pessoa que tem depressão, ela vai sim desencadear a ansiedade. Mas a pessoa que tem ansiedade, ela pode desencadear ou não depressão. Me corrija a expressão aqui, que eu não sei se a pronúncia é essa, né? É Gestalt terapia? Se pronuncia Gestalt, que é uma palavra alemã. Então, vamos lá. Como que essa abordagem trabalha ansiedade e depressão? Então, dentro da Gestalt terapia, a gente busca, primeiramente, entender e conhecer esse indivíduo que nos é apresentado. Porque o sintoma ele pode ser o mesmo. Em relação aos transtornos, a gente realiza o diagnóstico através dos sintomas. Mas o que está por trás dos sintomas é diferente em relação a cada pessoa. Então, primeiramente, entender o funcionamento dessa pessoa em termos de personalidade e compreender os pontos de fragilidade que estão influenciando na acentuação desses níveis de ansiedade. A partir disso que a pessoa ela traz, a gente vai trabalhando esses pontos por meio do processo de psicoterapia que precisam de uma atenção. E a Gestalt terapia ela é uma abordagem assim mais das linhas existenciais. Então a gente sempre tem um olhar mais profundo em questões como sentido de vida, propósito de vida, algo que está muito influenciado aí no nosso sofrimento psíquico. Então, o que gera sofrimento está muito relacionado à forma como a gente lida conosco e com as situações da vida aí de uma forma geral. Em que situações a combinação de psicoterapia e medicação ela é recomendada? A psicoterapia ela é essencial diante de todas as situações emocionais. Eu vou até abrir um parêntese nesse sentido, não somente na questão de tratamento. Às vezes a gente pensa no sentido de que eu estou mais agitado, estou apresentando sintomas de ansiedade, preciso fazer um acompanhamento. É importante, mas a gente precisa pensar inicialmente na prevenção. A psicoterapia nos possibilita
ter esse cuidado com a gente, nos conhecer profundamente e a partir disso que a gente vai conseguindo alinhar a nossa vida, nos preencher emocionalmente com coisas que de fato façam sentido, com aquilo que de fato a gente quer alcançar na nossa vida. E a gente considera aí que é importante conciliar as duas áreas quando a pessoa está apresentando sintomas muito intensos que estão prejudicando a rotina. Por exemplo, um paciente que chega apresentando sintomas acentuados de ansiedade e ele não dorme. Como que ele vai trabalhar? Como que ele vai lidar com as demandas do dia a dia? A gente vê um prejuízo funcional. Então, a gente entende aí que encaminhar para o psiquiatra, e o bom que lá na Clínica Viver a gente tem toda essa estrutura, então o paciente que chega lá, ele é acolhido e é acompanhado conjuntamente com os profissionais de saúde. Então, nesse momento em que esse paciente apresenta esses sintomas que estão prejudicando a rotina, fazer um acompanhamento psiquiátrico aí é essencial. Por que é essencial? Aí, reduzindo os sintomas, o processo de psicoterapia, ele vai de fato tendo mais efetividade. Porque se o paciente está no nível de ansiedade, que de fato ele não consegue se conectar com o que está acontecendo, isso prejudica a psicoterapia. Então, as duas áreas, elas conversam, elas dialogam e são extremamente importantes estar conciliando as duas para a eficácia do tratamento. Vou fazer algumas afirmativas aqui, ó. Ansiedade, depressão é frescura. Ansiedade, falta de Deus. É só ter força de vontade. Como que se desconstrói essas crenças? É difícil, porque são crenças que estão muito enraizadas. Então, a gente traz isso de geração para geração, mas a gente desconstrói isso através da informação. Muitas pessoas apenas reproduzem aquilo que chega até elas. Uma pessoa que fala que ansiedade é frescura, ela não tirou isso do nada. Com certeza, diante de situações e vivências, ela já ouviu pessoas, teve contato com situações que fez ela também acreditar nisso. Então, é a gente de fato nos informando. E por isso a importância de um momento assim, para as pessoas elas terem acesso a uma informação de verdade. O que a gente precisa entender? A ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo e quando ela se apresenta em níveis acentuados, é o nosso corpo querendo nos dizer que tem questões internas que a gente precisa dar atenção. É isso. No primeiro bloco, você trouxe aqui umas informações que me chamou a atenção. Sim. De mudanças. Uma criança, por exemplo, que está mudando o comportamento, o idoso, na questão de pertencimento, de aceitação. Isso. E a gente está vivendo numa época de muita tecnologia, em que a gente teve que se adaptar às telas, sim, de adaptar a um novo meio tecnológico. E, de repente, talvez a gente tenha que desconstruir isso para sobreviver até, de tanta pressão. Tela é um grande problema? A falta dela é pior? É um grande problema. Qual que é o ponto aí? A gente precisa equilibrar e também selecionar aquilo que de fato é útil para as nossas vidas. A gente pensar em termos das redes sociais, das informações de uma maneira geral, elas são muito úteis para as nossas vidas. Hoje em dia, tudo que a gente quer fazer, a gente pode pesquisar ali, que a gente vai obter informações confiáveis a respeito disso. Então, isso facilita a nossa vida, isso também nos coloca num lugar de conhecimento, que antes, quando não tinha isso, as pessoas, elas dependiam muito das pessoas que tinham a devida formação para trazer ali, algo para elas em relação ao que elas traziam e elas não podiam nem questionar, que elas não tinham acesso ao conhecimento. Então, assim, esse é o lado positivo, é muito bom para a nossa vida, a inteligência artificial nos ajuda muito, as redes sociais hoje em dia têm perfis de profissionais que compartilham conteúdos muito válidos para a nossa vida. Qual que é o problema? As pessoas elas estão focando na parte
podemos dizer, negativa, que traz prejuízos para a nossa vida quando a gente destina uma energia excessiva para isso. Então, assim, se a gente entra nas redes sociais, vê ali alguma informação relevante, muitas vezes de algum profissional, alguma notícia, ótimo. Agora, se ficar ali rolando o feed por horas e horas, o que acontece? Isso contribui para acentuar sintomas de ansiedade e as redes sociais, elas foram programadas para isso. Então, é algo que muitas vezes as pessoas elas não sabem explicar. Elas falam, eu pensei que eu estava aqui 1 hora. Na hora que eu assustei, já passaram 3 horas. Então, o uso das redes sociais ativa um mecanismo de recompensa cerebral através da liberação de dopamina, em que a pessoa ela sente cada vez mais a necessidade de ter esse prazer rápido, essa sensação satisfatória imediata. Mas é algo que traz um prejuízo imenso. Nós podemos reparar, se a gente ficar 2 horas no celular, por exemplo, nas redes sociais, na hora que a gente sai, o raciocínio é péssimo, a concentração péssima. Aquele momento que você pega algo para você ler, você tem que voltar lá em cima que você já esqueceu o que de fato constava lá embaixo. Então, assim, é algo que traz um prejuízo cognitivo, emocional e relacional na vida das pessoas. Então, o que a gente precisa diante disso? É a gente entender que a era informacional tecnológica, ela veio para somar, sim, mas que ela tem aí os dois lados. O que a gente precisa diante disso? Definir qual é o nosso propósito diante das atividades que nós vamos realizar. Se eu vou entrar no Instagram, eu preciso ter em mente o que eu vou fazer lá. Se eu vou ver um vídeo específico, se eu vou olhar uma página, para que de fato consiga conciliar isso aí nas atividades do dia a dia. Bom, uma pessoa entendeu que ela está precisando de um acompanhamento clínico. Ela vai procurar Sim. a doutora Jaqueline lá na Clínica Viver. Sim. O que ela pode esperar dessa primeira sessão? Então, o primeiro atendimento é aquele momento de acolhimento do paciente. Então, assim, o paciente ele vai ser acolhido da melhor maneira, diante da sua singularidade, diante da sua individualidade, e vai possibilitar ali de um respaldo técnico, que é essencial diante das demandas que o paciente apresenta. Então, a gente tem essa conciliação dos dois pontos, que é o suporte técnico em termos de formação. Minha especialidade é ansiedade e depressão, então tenho uma formação sólida nessa área que me possibilita auxiliar os pacientes que de fato apresentam essa demanda. E claro que o acompanhamento psicológico é para além disso, é promover um espaço seguro, um espaço acolhedor, para que de fato os pacientes eles sintam-se à vontade para se expressarem, para serem quem eles realmente são. A clínica funciona onde? Funciona na Avenida Getúlio Vargas, número 153A, é ali bem próximo da praça do Largo Dom João. E lá na clínica tem uma equipe de saúde mental. Então, assim, um paciente que chega lá, diante de alguma questão de saúde mental, tem várias especialidades, porque pensar dentro da psicologia é muito ampla e, com certeza, ele terá ali todo o suporte necessário. Se ele não souber de fato qual profissional procurar, ele vai ter ali esse direcionamento diante da demanda apresentada. Doutora, foi um prazer recebê-la, Muito obrigado por atender o nosso convite. Seja sempre muito bem-vinda. O prazer é todo meu. É sempre uma satisfação poder contribuir através aí de informações que são muito importantes para a sociedade. Doutora Jaqueline Almeida, psicóloga clínica, que atendeu o nosso convite. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.